Alvorada, bem-vindos a mais um episódio de Mercados e Empresas. Já sabem, eu sou o Rui Queiroz e hoje trago um episódio sobre energia. Mas antes de irmos à parte da energia, eu quero falar aqui de alguns pontos que estão na ordem do dia. Um é a questão das tarifas, que aparentemente há um princípio de acordo entre os Estados Unidos e a China. Semana passada também houve um acordo entre os Estados Unidos e o UK. Vai haver um acordo, provavelmente em breve, entre os Estados Unidos e a Suíça. Com a Europa parece estar um bocadinho mais difícil, mas eventualmente vai haver. Portanto, aquele desenlace que nós estávamos a falar desde o primeiro episódio que eu fiz com o António há pouco tempo sobre as tarifas, parece estar a acontecer, que é acordos vão acontecer. Não é o fim do mundo, ok? Sempre que o mercado cai muito, nunca é o fim do mundo. Nós podemos olhar para a história e acontece sempre que o mercado recupera. Às vezes pode demorar mais tempo, às vezes demora menos tempo, mas o que é facto é que nunca é o fim do mundo. E então nesta época de abundância de notas e moedas do Estado, não é? Eu disse do Estado de propósito, mas dos bancos centrais, mas disse de propósito porque eles hoje em dia andam de mãos dadas, praticamente. Não deveria de ser assim, mas é. Há uma abundância brutal. Eu quero-vos mostrar aqui um gráfico que eu estava à procura do gráfico que nós, para quem segue estes temas, já viu muitas vezes, que era ou a liquidez total ou o M2 global. Estava à procura de uma coisa assim para vos mostrar um gráfico sempre não sobe sempre, mas aí ia-vos exemplificar uma subida bastante acentuada da liquidez e do M2 mundial. Mas encontrei um gráfico que é bastante mais interessante, na minha opinião, que é este que eu vos vou mostrar agora. Que basicamente o que é isto? Isto é uma forma diferente de ver a mesma coisa, mas acaba por ser muito mais interessante, porque eles aqui neste gráfico está aqui o zero, portanto, se vocês olharem para a esquerda, tem o zero. Portanto, o zero quer dizer que de um ano para o outro, isto é year over year, portanto, se está no zero, se a linha estiver no zero, quer dizer, de um ano para o outro, não houve aumento do M2 nesse ano. Okay? Se estiver abaixo do zero, quer dizer que houve um decréscimo do M2. Se estiver acima do zero, houve um acréscimo. E depois vai ao nível percentual. Portanto, nós podemos ver aqui que a seguir a 2022 houve menos 5%. Portanto, o supply do M2 mundial desceu 5%. Não é mundial, é Major Central Banks. Portanto, não é todos, mas é os mais importantes. E, por exemplo, aqui no ano a seguir ao Covid, chegou a subir 20% nesse ano. E o que é interessantíssimo nisto é que, se nós olharmos para este gráfico em comparação com o gráfico da Bolsa, por exemplo, ou de Bitcoin, vamos ver que nos anos em que cresceu muito o M2, a Bolsa subiu bastante e Bitcoin também. Nos anos em que desceu, ou que havia a expectativa de começar a descer, aconteceu o contrário. Foi, por exemplo, aqui 2022. Eu lembro aqui o ano 2018 também, que não chegou a descer, não veio para negativo, mas não subiu. Portanto, as bolsas, não se esqueçam que as bolsas e Bitcoin refletem sempre o futuro. São indicadores do futuro, não são indicador do presente. Portanto, havia a expectativa de que isto acontecesse, portanto, o pessoal começou a vender. Porquê? Porque depois eles jogam o jogo do desconfia, que é um jogo de alto nível, que é o jogo do que eu penso, que ele pensa, que o outro pensa. Portanto, é ver quem é que se move primeiro. E a Bolsa e Bitcoin funciona neste jogo do desconfia no curto prazo. No longo prazo é irrelevante, porque no longo prazo eles vão sempre imprimir dinheiro. Portanto, os valores vão sempre crescer. E agora estão a imprimir mais de 5%. Portanto, o Global M2, ou o M2 destes Major Central Banks subiu mais de 5% no ano de 24. Portanto, isto depois é por meses, mas em 24 subiu mais, nesta altura estava a subir mais do que 5%, 7,51%, e agora está outra vez a voltar aos 5%. Portanto, se isto sobe, e a expectativa é que continue a subir, é a minha expectativa, ok? Que continua a subir, logo vai fazer com que os ativos vão subir. Depois destes meses em que desceram, primeiro já tinham subido demasiado depressa, o mercado já estava um bocado a entrar ali em ponto morto. Em janeiro, etc. Depois veio a notícia das tarifas, tivemos uma descida de cerca de 20%, acho que foi do all-time high, acho que passou um bocadinho até aos 20%. E agora, ontem, o S&P já estava quase ao nível do início do ano. Portanto,
quem anda aqui a tentar time the market e a tentar, vou vender aqui para comprar cá em baixo, claro que é possível fazer-se, e é possível fazer-se com sucesso, e à medida que nós temos mais experiência, começamos a perceber algumas coisas, e eu fiz um bocadinho, não fiz muito, não é o meu estilo de estar nos mercados, não é agora vender tudo e depois comprar tudo. Também já o fiz e foi um erro, como eu já contei muitas vezes, não vou agora contar outra vez essa história de 2018, mas desta vez eu fiz ali algumas coisinhas que correram até de forma bastante interessante para ganhar 5, 10% em cada um desses investimentos, ou seja, o que se faz é vende-se aqui para depois comprar aqui, sempre coisas que nós queremos ter de futuro, ok? Não vamos estar a vender e depois comprar coisas que não queremos só porque apareceu um Rui Queiroz do YouTube ou do Twitter a dizer que isto era fixe, ok? Não. Vocês é que têm que fazer as vossas escolhas e fazer as vossas análises. Portanto, em relação a este ponto, parece que está tudo nos conformes daquilo que tínhamos pensado que poderia acontecer. Vão chegar a acordes, o mercado vai ficar outra vez maluco, vai haver outra vez uma queda por uma coisa qualquer. Nessa queda provavelmente vai ser uma boa oportunidade de compra. E depois lá mais para o final do ano pode ser que as coisas mudem. Vamos ver. Mas para já eu acho que vamos ter aqui uns meses interessantes. Posso me enganar redondamente, obviamente, mas nada me diz, a não ser que entrem aí os extraterrestres. Agora estou a ver aquela série da Argentina do Netflix, que é com extraterrestres que invadem a Terra. Pronto, e nesse caso, e também não há luz, também é irrelevante, também não podemos comprar nem vender nada. Portanto, desta parte está tudo. Vou agora falar-vos sobre a Siemens e a Eaton. Vou então fazer a análise destas duas empresas. Vai ser uma análise bastante sucinta, porque elas são empresas grandes e têm bastantes produtos. A Eaton tem uma panóplia enorme de produtos. Eu não vou estar aqui a elencar todos. A Siemens é mais focada. Basicamente, eu vou-vos falar principalmente das diferenças entre as duas, que eu acho que são importantes. Um bocadinho para contextualizar, para quem nunca me viu, sabe que a energia é um dos meus go-tos dos próximos 15 anos, 20 anos, por aí. A humanidade vai precisar de energia abundante, eletricidade abundante, ok? Quando digo energia aqui é mais eletricidade, e não temos forma de a produzir hoje em dia, ou melhor, temos, mas não está ainda a ser potenciada todas as formas, mas vamos precisar de 10 vezes mais energia do que é produzida só no Ocidente. Nem estou a falar de África, por exemplo, quando a África começar a fase de eletrificação da África que há de acontecer, vai ser preciso provavelmente muito mais. Mas estou a falar principalmente do Ocidente, vai ser preciso 3, 4, 5 vezes mais energia, no mundo todo talvez 10 vezes mais energia, portanto é preciso produzi-la e é preciso não só produzi-la, mas ter todas as componentes de transporte, de armazenamento, tudo isso. Sabem que a Rolls-Royce, por causa dos Small Modular Reactors, é a minha empresa top para isto, por causa do nuclear, que é também a minha aposta top na produção de energia. Nenhuma destas aqui tem nuclear. Podem ter componentes que podem ser usadas no nuclear, principalmente a Eaton, não sei, ok, porque a Eaton faz muita coisa, mas este vai ser muito importante, a energia. Portanto, vou começar então pela Eaton. A Eaton tem 71% das suas vendas estão provenientes de soluções de eletrificação, de eficiência energética e de resiliência da rede elétrica. Portanto, aquilo que levou ao apagão, ou que pode ter ajudado no que aconteceu no apagão, acho que ainda não sabe o que aconteceu, mas basicamente eles estão muito presentes nisto e esta é uma área que vai ser fundamental. A rede elétrica de quase todos os países do Ocidente é antiga, os seus componentes são antigos, usam tecnologia ultrapassada, que para toda a eletricidade vai ser precisa, para a inteligência artificial, para a eletrificação dos carros, para tudo, vai ser preciso novas soluções. E a Eaton está fortíssima nesta área, tensão, reguladores de tensão, enfim, são uma série de coisas que eles estão focados. E eu estou a fazer um resumo muito curto, porque depois vou falar da parte financeira, porque a mim não me interessa saber tudo o que eles fazem, interessa mais na Eaton a parte financeira, porque é uma empresa antiga e que tem uma estrutura já feita e interessa muito mais, ok, eles fazem isto tudo e os resultados.
A Siemens é um bocadinho diferente. Portanto, a Siemens é europeia, é alemã, focadíssima, praticamente solamente, como se diz em Espanha, acho eu, ou Itália, em tecnologias renováveis, turbinas eólicas e hidrogénio verde. Eles também estão presentes toda a parte de modernização das redes, eles também trabalham nessa área. Eles trabalham também na área de gás e na transformação industrial. Portanto, a Siemens, sendo europeia e com a aposta toda da Europa no renovável, a Siemens está muito mais focada no renovável, principalmente na parte do hidrogénio. Portanto, eu quero-vos mostrar agora um quadro que é um quadro financeiro da diferença entre as duas empresas, e isto pareceu muito mais interessante para a análise das duas empresas do que os produtos em si das empresas. Claro que eu depois na Siemens já vou falar um bocadinho sobre o hidrogénio, mas vou fazer aqui um resumo. Pedi aqui ao FinChat, que é um das inteligências artificiais que eu uso e que é muito interessante porque ela é muito focada na análise financeira. Portanto, ela tem contido em si própria muita informação financeira. E eu pedi basicamente para ela me fazer um quadro comparativo entre as duas empresas a nível financeiro. E ela fez. Aqui, o market cap é mais do dobro, não é? Ou seja, a Eaton está do lado direito, é mais do dobro do que aqui a Siemens. Market value também. Revenues, a Siemens tem maior, mas agora vamos à parte que interessa mais, se calhar, para a análise. Margens de lucro, muito maior na Eaton. A Eaton está do lado direito, não se esqueçam. Margem operacional, muito maior. Net profit, portanto, o lucro operacional, muito maior. Tipo, na Siemens é zero. Margem, enfim, não tem nada a ver. Earnings per share, onde é que está o PE? Mas pode ser earnings per share 9 para quase 0. PE, o rácio, já sabemos quanto maior é o PE, o price to earnings, mais tempo vai levar a pagar o nosso investimento. Portanto, aqui, teoricamente, na Siemens seria 341 anos, aqui na Eaton seria 32 anos. Portanto, não tem nada a ver uma empresa com a outra, a nível de resultados. E a minha grande questão é porquê? Ou seja, não nos esqueçamos que o PE rácio depende sempre do valor da ação, não é? Nós estamos a comprar a empresa a uma valorização de X, portanto a um market value, não é? De market cap, neste caso está aqui escrito, a um market value de 59 bilhões, portanto quando nós compramos hoje estamos a avaliá-la a 59 bilhões, e ela dá dividendos de praticamente zero. Então, porquê? Não é? Ou seja, porque é que nós estamos a avaliar uma coisa a um valor que dá dividendos zero? Vou primeiro para a Eaton. A Eaton, uma empresa completamente estabilizada, estável, que dá o pinga-pinga do dividendo. E está numa área que é interessante. Portanto, eu gosto da Eaton por causa disto. Porque está numa área que é interessante. Eles são uma empresa líder nessa área. Estão muito diversificados dentro da área, não é? Fazem muita coisa dentro da área. Estão focados no futuro. E o presente mostra que eles têm relativo sucesso em nível financeiro. Portanto, é uma empresa interessante que provavelmente o valor da ação não vai subir estupidamente, mas pelo menos é uma empresa estável. E naquela lógica que eu já falei aqui a vos falar, de muitas empresas de dividendos, que descem-nos mais dividendos, parece-me uma empresa interessante nesse sentido, da qual eu sou acionista. Mas cada um fará o que quiser fazer. Agora foi interessante porque ela desceu agora na altura das tarifas e foi uma das principais que eu tive a comprar, daquelas de longo prazo, que foi interessante. Portanto, é para ficar. Não é daquelas que eu vou ver a cotação todos os dias, se calhar vou ver 2 vezes por ano. Nem me interessa, não é? Tipo, vai ficando. A Siemens, a nível financeiro e nesta temática de ganhar dividendos, é zero interessante hoje, não é? Ou seja, olhando para ela, parece uma empresa tecnológica. As empresas tecnológicas é que nós apostamos, não é? Temos uma aposta de futuro, em que o price to earnings o PE são muito altos. Porquê? Porque não é agora que estamos a olhar para daqui a 10 anos. O que é estranho nestas empresas de eletricidade, de produção de elétrica, de geração elétrica, de tudo o que tem a ver. Pareceu-me estranho. E como pareceu estranho, eu fui investigar a razão do porquê o mercado estar a valorizar a empresa
a um valor cujos resultados não refletem minimamente. E cheguei à minha conclusão, tem a ver tudo com o hidrogénio. A Europa está a apostar muito em energia renovável e está a apostar muito no hidrogénio. Mas o hidrogénio é hoje apenas um sonho ainda. Não há case studies espetaculares de que mostrem que o hidrogénio está a ser um sucesso brutal. Claro que para quem não gosta, já sei, alguém está a ouvir e é super fã ou é contra os carros elétricos e vai dizer que os carros elétricos vão acabar e vai ser tudo a hidrogénio. Já disse várias vezes, não é a minha opinião. Primeiro porque um carro a hidrogénio vai ser um carro elétrico, vai ter um motor elétrico, não vai ter baterias, provavelmente. Mas mesmo assim, os carros a hidrogénio hoje é muito mais caro do que um carro a gasóleo, mas muito mais caro, ou a gasolina. Não tem comparação. O carro da Toyota é uma larvidade de dinheiro que nós gastamos, primeiro no carro, que é muito caro, e depois para andar com o carro, nos sítios que é possível andar com o carro, carregar o carro com o hidrogénio, é muito caro, tem uma série de problemas de segurança, maiores sim do que as baterias. Enfim, nos carros, pode ser que venha, pode ser que amanhã a Toyota, eles dizem que para o ano vão lançar uma coisa nova. Pode ser, e aí eu mudo a minha opinião, sem dúvida. As teses vão mudando. Até agora nada me mostrou. Aviões, autocarros, caminhões, talvez. Barcos, daqueles navios gigantescos, talvez. Mas o hidrogênio também pode servir para a produção de energia, que é isso que vão fazer em Sines, ou querem fazer em Sines, que é a produção do chamado hidrogênio verde para a produção de energia elétrica. E eu acredito que seja por causa disso que o mercado está a dar esta cotação ou esta valorização à Siemens. Acredito que é na tese do hidrogênio e que eles vão ser fundamentais nisso na Europa. E isso acredito claramente. Se o hidrogênio resultar, a Siemens vai ser fundamental nisso. E portanto o mercado está já a olhar para o futuro e a ver, provavelmente vai acontecer. E a Siemens está lá. Qual foi a minha decisão enquanto estava a estudar entre a Siemens e a Eaton? Eu tinha Siemens e vendi tudo o que tinha de Siemens. Porquê? Não por eu não acreditar nesta tese, que provavelmente acredito, não a conheço em profundidade, mas a minha análise foi, nos últimos, portanto, eu comprei Siemens este ano ainda e tive uma valorização à volta de 40%. E eu olhei para estes dados financeiros e disse, se calhar está bom aqui agora, 40% em 2 ou 3 meses é agradável, e vou pregar para outra freguesia que eu conheça melhor e que eu esteja mais seguro do que estou a fazer. Não quer dizer que a Siemens agora não exploda para o triplo. Não quer dizer. Acha que se calhar o mercado está a valorizar demasiado para o time frame, ok? Tal como eu acho que a Rolls-Royce, no caso da Rolls-Royce, do qual sou acionista e vou continuar, o mercado também eu acho que está a esticá-la muito embora ela tenha outras componentes, nomeadamente toda a parte da dívida, que eles tinham muita dívida e tiveram a alterar isso, e que tornou também a Rolls-Royce mais interessante. Mas aqui neste caso concreto, parece-me está esticado. Portanto, não tenho neste momento. Amanhã entre aspas, poderei voltar a ter. Vou estar muito mais atento às Siemens do que à Eaton, porque a Eaton é outro campeonato, é o campeonato como eu tenho-vos falado, da Nike, aí é mais uma aposta, mas pronto, a McDonald's, mas aqui a Eaton, a Siemens, eu vou estar bastante mais atento, porque se houver aqui uma grande descida, pode ser interessante voltar a entrar. Vou-vos então mostrar o gráfico, eu gosto sempre de mostrar-vos o gráfico das duas. A Eaton, está aqui com o gráfico típico de uma empresa relativamente estável, oscila obviamente, e quando oscila para baixo nós compramos. Quando oscila para cima pode ser que vendamos ou não, ou então continua-se. Portanto, não tenho assim nada a dizer do gráfico da Eaton. Aqui em relação ao gráfico da Siemens, que é o ENR. É um gráfico bastante diferente, portanto é um gráfico sempre a subir, desde aqui pelo menos há um ano. Está sempre a subir, veio aqui dos 14, vai a 70. Eu não a apanhei aqui, portanto eu apanhei algures aqui eu acho que foi aqui quando desceu nos 40 e tais.
e aqui não comprei, não fiz nada nesta zona e pronto, e vendi aqui ontem, portanto vendi no sítio bom. Olhei, isto pode ser que deixe aqui outra vez para os 45, 50 e aí eu analiso de novo. Portanto, não há aqui muito a dizer, está num bull market, só que tem essa questão de ser uma empresa muito que está se calhar a jogar um jogo de futuro mais longínquo. Enfim, não sei, não sou super conhecedor do hidrogênio, mas é o meu gut feeling. Portanto, foi o meu episódio. Espero que tenham gostado desta minha análise das duas empresas e daquilo de como eu acho que mais importante do que a análise, eu acho que é o que podemos tirar, mesmo pessoas muito experimentadas. Eu gosto de ver pessoas, eu vejo muitos vídeos de outras pessoas que fazem análise e eu gosto de ver a forma como cada um pensa, ok? Aqui eu tentei mostrar um bocado, ou eu tento mostrar muito mais a forma como eu penso as coisas. Não quer dizer que eu esteja certo, obviamente, mas é a forma como eu penso e aquela que me dá, com aquela que eu consigo ter decisões que eu acho que são melhores para a minha personalidade, e eu acho que isso é que é importante. Portanto, cada um fará a sua análise. Eu tenho amigos que é só análise técnica, tenho outros amigos que é só análise fundamental. Portanto, eu faço uma mescla. Gosto muito da lei de Pareto, como já falei muitas vezes. Não gosto de aprofundar em demasia as coisas, demasiada informação não dá melhores decisões. Portanto, é assim que eu gosto de navegar o mundo. E pronto. E espero que tenham gostado desta minha parte final. E é isso que devem tirar-se mais destes episódios, é a forma de ver as coisas e vocês vão aprendendo, cada um de nós vai aprendendo com outros e adequar a sua personalidade. Porque eu acho que isto muito dos investimentos tem muito a ver com a personalidade de cada um e a forma como olhamos para as coisas e queremos estar envolvidos. Se eu estivesse a fazer day trading, para mim o dia era um stress completo. E eu já o fiz e era um stress. E eu não gosto muito. Portanto, cada um depois já há de saber. Para outras pessoas não. Eu conheço pessoas que fazem day trading e trading de minutos e que estão à vontade e gostam. E estão ali meia hora e depois vão tomar uma cervejinha ou um cafezinho e está feito. Enfim, cada um é como é. E agora sim, vou-me despedir. Até para a semana.